Se você já se sentiu exausto, sem razão, vazio, sem explicação ou no automático da vida, esse episódio de hoje é para você. Tem gente que faz todos os exames médicos e não encontra nada, mas a dor é real, a exaustão é real. O problema está na mente. Nem toda dor aparece no exame de sangue. Por favor, Paula, se apresente. Quais sinais sutis indicam que alguém está emocionalmente doente, mesmo sem perceber? Bom, eu costumo perceber nas pessoas, até mesmo antes delas chegarem para a terapia ou de procurar ajuda, cansaço. Aquele cansaço que você, assim, eu passei em casa, passei dormindo, eu descansei, eu passei o final de semana, mas eu começo a semana cansada. Insônia, a pessoa ela ou não consegue dormir, ou não dorme bem, ou ela dorme muito, mas acorda com a sensação de que não descansou. Às vezes dores no corpo, dores de cabeça, a sensação de não sentir mais prazer naquilo que ela costumava sentir antes, o prazer. Então, tive uma paciente que ela sempre visitava os netos e era na praia, inclusive, e ela falava que quando ela chegava lá, ela só tinha vontade de ficar na casa, ela não tinha vontade de brincar mais com eles. E ela fez todos os exames, né, para entender se ela estava com alguma coisa, a gente vai entrar um pouco mais para frente sobre isso, mas é quando, você não consegue mais ver prazer e o seu corpo também não acompanha aquele ritmo que a mente deseja ou aquele ritmo que você sempre teve. E "Olha, eu tô assim porque eu estou passando por um período", não, ela não tem um motivo, muitas vezes, que justifique, aparente, né, que justifique que ela esteja com alguma questão, seja física ou seja emocional. Controlar, entender, né, porque também, às vezes, as pessoas, elas colocam num discurso assim: "Ah, eu sou assim, eu sou essa pessoa que tô sempre com a mente cheia, isso é o meu normal, eu sou aquela pessoa que tô sempre ativa, isso é o meu normal". E às vezes, com o tempo, esse excesso, ele vai adoecendo, porque todo ser humano precisa de pausas, né, seja pausas durante o dia, seja pausas durante o ano, mas nós precisamos parar. É verdade que o corpo dá sinais físicos que a mente está sofrendo? Então tudo que a mente tenta não lidar, tudo que a mente tenta esconder, então às vezes eu tô com um grande problema aí. É um assunto para outra para outro programa. Por exemplo, eu atendi há um tempo atrás um paciente viciado naqueles joguinhos, né, das bet. Ele não contava para ninguém que ele já estava bastante endividado, não queria admitir, e ele começou a ter sintomas no corpo. Então ele começou com uma dor de estômago, que evoluiu para uma gastrite, que evoluiu, ele sentia muitos tremores, daí evoluiu para toda vez que ele ia falava alguma coisa com alguém sobre, que lembrava ele disso, ele passava mal, ele tinha que se retirar, ele tinha dores constantes de barriga. Então, às vezes, aquilo que ele não conseguia falar para a família, para os amigos, ele acabou adoecendo de fato. E aí sim ele recebeu um diagnóstico a princípio de gastrite nervosa, mas o próprio médico, ainda bem, que indicou ele para fazer terapia, porque ele fez os tratamentos que eram necessários ali para tratar a gastrite, mas ele não melhorava. E o corpo deu um jeito de colocar para fora aquela dor que ele estava ali tentando fechar, tentando deixar ela só com ele, né. Eu acredito que a primeira delas, que é uma doença que cresceu muito aqui no Brasil, o Brasil, de acordo com os estudos, com as pesquisas, é o país mais ansioso do mundo. A gente tem um clima maravilhoso, mas a ansiedade é uma das doenças que mais cresce, porque as pessoas também, além de não procurarem ajuda, de achar que isso é o normal, de achar que porque a ansiedade até um ponto inicial, hoje, por exemplo, eu estava ansiosa para vir aqui para o seu programa, porque era uma coisa nova. Então ontem eu me aprontei, arrumei minhas coisas. E aí é onde eu começo. Tremores nas mãos, boca seca, aquela dor, né, que é no buraquinho do estômago ali. Você começa a sentir o corpo acelerado demais para aquilo que teria que ser normal, porque afinal eu não vim aqui para uma guerra, a gente não veio aqui para uma briga, a gente veio aqui para uma conversa. Então a ansiedade é uma das
das dores mais silenciosas do ser humano, porque as pessoas acreditam que ela é boa, que ela não prejudica, mas a partir dela ela tem ramificações. Então, por exemplo, a síndrome do pânico, o estresse pós-traumático, o burnout, todas essas doenças que está ali dentro de um quadro de ansiedade que hoje no DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, ela está ali e dentro da ansiedade generalizada você tem algumas ramificações, como por exemplo a síndrome do pânico, que a pessoa começa a sentir ansiedade e aí parte como o próprio nome diz, que é o pânico, e ela começa a ter medo. Quando ela está sentindo sintoma no corpo, ela vai no hospital e pergunta: doutor, meu coração está acelerado demais, será que eu estou tendo algum problema no coração? Às vezes ela vai passando mal, mas aí quando ela faz o exame, seja de sangue, seja o eletro, tá tudo normal. E alguma coisa, eu senti esses sintomas no meu corpo, eu senti, parecia que eu ia ter um infarto, mas aí, na verdade, é a bendita da ansiedade generalizada que a pessoa está tendo ali e é difícil dela admitir para ela mesma ou de contar para um profissional. Além das doenças, como eu falei aqui, das doenças cardiovasculares, porque daí, claro, que toda vez a pessoa tendo isso e ela não tratando com psicoterapia ou com medicação, o corpo vai reagindo. Então, você tem ali algumas alterações, eu já falei, gastrointestinais, algumas alterações no sistema imunológico. Então, algumas doenças, elas começam a aparecer, como, por exemplo, doença celíaca, psoríase, vitiligo, entre outras doenças de pele também. Mas, quando a pessoa está sofrendo de ansiedade, de depressão, que ela recebe o diagnóstico, se ela não trata a ansiedade ou a depressão, se ela desenvolve isso por conta do medo da morte, medo de adoecer demais, isso implica da pessoa adoecer mais, isso implica do câncer aumentar, dele ser mais agressivo com o tempo. Então, por isso que é importante você fazer o acompanhamento, o tratamento com quimioterapia, todo o tratamento medicamentoso, mas também você não deixar de cuidar da mente, porque tudo isso se intensifica. Quando o cansaço constante deixa de ser físico e vira um sinal de depressão? Eu penso que a depressão as pessoas confundem muito, porque existe nas nossas emoções a tristeza. Então, quando eu tô triste, eu vou lá, eu vejo meu filho, eu vejo, sei lá, um cachorrinho que eu tenho, ou os meus pais, ou um familiar, um amigo querido. A depressão, ela não é só a tristeza. Você costuma também a não sentir mais prazer nas coisas que você sentia antes. Eu tenho mais pensamentos negativos, eu tenho alteração de apetite, eu tenho alteração de sono, tanto para mais quanto para menos, ou eu durmo mais, ou eu durmo menos, ou eu como mais, ou eu como menos. E depressão ela fica um tempo prolongado até que você não olhe para ela e comece a tratá-la. Por isso que muitas pessoas levam essa doença da depressão, é um dos motivos, um dos principais motivos que as pessoas chegam ao suicídio, porque elas não conseguem lidar com todo esse sentimento, elas se sentem muito culpadas e envergonhadas, então muitas preferem tirar a própria vida a contar para alguém, a contar para uma rede de apoio ou a buscar ajuda para lidar com essa doença. É impressionante, eu não sei se você conhece alguém que já viveu isso ou que já passou por uma síndrome do pânico e as pessoas elas têm às vezes 3 ou 4 vezes durante a vida toda, se elas tratarem, senão elas vão tendo muitas vezes, mas eu já tive paciente que não conseguiu sair de dentro do chuveiro por quase 4 horas, porque Que absurdo, hein? não conseguia se movimentar, ficou paralisado. Colocamos um foco, um objetivo e eu vou proporcionando para esse paciente pequenos movimentos, exercícios de escrita, de registro, do que nós chamamos de desensibilização, para ele ir entrando em contato com aquilo aos pouquinhos, até que ele começa, a mente dele começa a fornecer os hormônios para ele sentir prazer, para ele sentir satisfação, para ele, quem sabe, sentir até mesmo a alegria, o bem-estar, a paz. Procure ajuda, fale aqui comigo, mande mensagem no programa aqui do Carlos, entre em contato com a gente nas redes sociais, busque ajuda, que nós estamos aqui justamente trazendo, né, Carlos, esses temas para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre, não só sobre a mente humana, mas sobre a saúde no geral.